Olá pessoal, estamos em mais um episódio. Lembre-se, estamos no bate-papo de Jesus com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu vou só até aqui. Vamos mais um pedacinho desse bate-papo. Nicodemos não perguntou para Jesus, como o jovem rico, o que eu faço para entrar no reino? Ele só veio conversando: eu sei que você é da parte de Deus, porque ninguém consegue fazer esses sinais que você faz se Deus não estiver com ele. E no imaginário de Nicodemos, que era um principal dos fariseus, e os fariseus eram estudiosos da lei, e lembre-se, a Bíblia que eles liam tinha os livros, tinha a lei, os profetas e os salmos como algo principal do seu estudo, mas também a história dos reis de Israel, as crônicas, né, os escritos de Samuel, ou seja, os livros poéticos, eles conheciam o Antigo Testamento e sabiam das histórias, dos grandes feitos de Elias, os grandes feitos de Eliseu, os milagres que eles realizaram, as grandes vitórias nas batalhas que Deus deu a Davi, deu a Josué na conquista da terra, a passagem do Mar Vermelho, o que Deus fez através de Moisés. E ele sabia, obviamente, que não dá para você fazer essas coisas se Deus não estiver com você. Mas a resposta de Jesus, eu acho assim, de um esclarecimento enorme. O verbo aqui é o verbo eido, do original. O verbo ver. Ele diz assim, a resposta, que não é uma resposta porque Nicodemos não fez pergunta. Parece papo de louco. Rabi, vejo que tu és mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus responde, né? A isso respondeu Jesus, uma resposta para uma pergunta que não foi feita, ele não perguntou nada. Em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele não está dizendo, aqui, pelo menos aqui, mais para frente ele fala, mas aqui ele está dizendo assim, não está dizendo sobre entrar no reino, mas está dizendo sobre ver o reino. É o verbo eido. Ver o reino. Um fariseu dos principais entre os judeus que conhecia as escrituras, dos feitos de Deus através de homens e que esses homens não podiam fazer. Ele sabia que Sansão não pôde fazer mais, não teve mais grandes vitórias quando Deus se afastou dele. Ele sabe também que Saul foi atormentado por um espírito porque ele tinha se afastado de Deus. Ele sabia que alguém não poderia fazer algum sinal se Deus não estivesse com ele. Mas ele também sabia que esse mesmo Saul profetizou entre os profetas, entre os sacerdotes, no caso, mesmo estando afastado de Deus. É interessante. Ele também sabia que Balaão, mesmo estando contra a vontade de Deus, houve um milagre e um sinal da mula falar com Balaão. Mesmo Balaão estando longe de Deus. Né? Ele também sabia que Isaías chamava Ciro de meu servo, mesmo Ciro sendo um rei persa. E também sabia que Assuero, que era esposo de Esther, abençoou o povo de Deus. Aliás, eles faziam a festa do Purim, e Assuero foi um dos reis mais sanguinários entre eles, né, entre os persas. Enfim. Essas coisas estavam na cabeça de Nicodemos quando ele fala com Jesus. Jesus fala assim, o que você está vendo? Vamos agora ampliar aqui essa conversa? Porque essa frase e essa parte me causam assim, me emocionam. O que você está vendo aí, Nicodemos? Eu estou vendo um rastro de milagres. Quando eu era garoto tinha um perfume que chamava Rastro. A ideia era que se você usasse, onde você passasse, ficava um rastro. Acho que nem existe mais. Mas o negócio era ruim, ficava um rastro. Eu vejo um rastro de milagres.
os feitos, as curas, os sinais. E Jesus fala, legal, é como você vai fazer quando você vai fazer teste em oftalmologista, né? Fazer um novo óculos, né? Esse meu aqui eu tenho que fazer um outro. Então ele coloca aqueles negócios na tua frente, o que você tá vendo? É um E, não é um M, né? O que você tá vendo agora? É um elefantinho. Ele muda, não, desculpa, é uma cobra. Tá mudando. O que você tá vendo, Nicodemos? Tô vendo um rastro de milagres, sinais, curas, legal. Mas você vai ter que nascer de novo para você ver o reino. Eita! Se você for aqui para Campos do Jordão, aqui em São Paulo, cidade muito pitoresca, gostosa demais, friozinho bom. Eu sempre falo disso, quando você está chegando, tem as placas, né? Bem-vindo a Campos do Jordão. Aí você vai com a sua família e quando você vê a placa, você estaciona o carro no acostamento, puxa uma cama de campanha, faz uma barraca e a sua esposa fala, o que você está fazendo? Não, nós chegamos, aqui está escrito nessa placa. Bem-vindo a Campos do Jordão. E a sua esposa vai dizer, você é um besta, né? Isso aqui é só uma placa. Campos do Jordão está um pouco mais à frente. Sinais são apenas sinais. Nós não nos espantamos, nós nos alegramos com eles, nós agradecemos a Deus por eles, mas não servimos a Deus por causa dos sinais e não armamos uma barraca na placa de entrada de Campos do Jordão. Porque o sinal, como o nome já diz, sinaliza uma outra coisa. Esse diálogo de Jesus é muito esclarecedor para nós nos dias de hoje, que temos uma espiritualidade ligada a sinais e resultados. Nossa fé é cheia de formulinhas para termos resultados e sinais do poder de Deus. E Jesus fala, o que você está vendo agora, Nicodemos? Estou vendo sinais. Ah, você não está vendo o reino? Deixa eu trocar aqui. Você não está vendo o reino? Nós ficamos muito felizes quando alguém vem dar um testemunho e diz, aconteceu isso comigo, eu era um cara arrebentado, acabado, quando eu conheci Jesus minha vida foi transformada, que bom, eu arrumei um emprego, que legal, eu fui curado, que maravilha, eu voltei para minha esposa, puxa, que coisa incrível, e eu fui liberto das drogas, aleluia! Adoramos testemunho. Só que a nossa espiritualidade, ela gira em torno da fábrica de testemunhos. Mas são apenas sinais. Eu acho que seria muito legal ouvir alguém dizendo assim, olha, eu estava na Cracolândia, morando na rua. Eu conheci Jesus Cristo, conheci o corpo de Cristo, a igreja, eu fui liberto daquilo. Hoje eu sou um filho de Deus, amado, me afastei do pecado, eu venci, Deus mudou a minha cabeça. Sabe, eu me aproximei de Cristo porque eu era leproso e ele me curou, porque os caras iam me apedrejar, eu era uma prostituta e ele me livrou. Foi isso que me trouxe a ele. Mas eu queria dizer uma coisa muito mais incrível para vocês que estão ouvindo o meu testemunho. Que quando eu cheguei até Jesus, porque eu vi um cara que cura, que liberta, que acalma a tempestade e que anda sobre as águas, ele abriu a porta e aí que me espantou, porque aí eu vi o reino. Ele é muito mais, tem muito, meu Deus, é uma outra vida. O jeito que eu vou viver, como eu vou pensar, a mudança do meu coração, a transformação das minhas ideias, a mudança do meu ser, do meu caráter, da minha ética, do meu amor, da minha compaixão, a minha justiça, a minha generosidade, o jeito que eu enxergo o mundo, como eu vou tratar a minha esposa, como eu vou tratar o próximo, como eu vou educar os meus filhos e como eu serei tratado, como eu vou construir a minha família, como eu vou me relacionar na sociedade, a minha maneira dócil e que demonstra o reino e o amor de Deus. Eu cheguei aqui porque eu vi a placa, ó, aqui chegou em Campos do Jordão, mas quando eu entrei na cidade, aí que eu vi que é muito mais legal do que ficar aqui na placa. E a sua esposa, claro, né? Você vai dormir aqui na estrada. Eu queria usar esses pouquinhos instantes que ainda tem desse episódio para dizer para você parar de correr atrás de sinais. Eles são maravilhosos e Deus faz, fica tranquilo. E para você não pensar que porque você viu um sinal, Deus já está ali e tudo já aconteceu. E porque eu vi alguém fazendo um sinal, ou aconteceu um sinal na minha vida, já se encerrou e está tudo certo. Isso aqui é a minha espiritualidade, essa é a minha religião. Para. Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não morrer e não começar outra vez,
A única coisa que você vai ver são os sinais, mas o mais importante, que é o meu reino, você não vai ver. E nós temos hoje milhões e milhões de pessoas que professam o nome de Deus e falam de Cristo e que acham que só porque viram um sinal estão com Deus. E eu fico muito feliz porque Deus faz as suas curas e os seus sinais. Mas eu fico triste de pensar que tem gente que está tão perto e tão longe. Jesus falou sobre os fariseus: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles conhecem todas as escrituras, eles repetem todos os salmos e os textos. Mas eles não estão perto, eles estão longe. Será que você não está dormindo na estrada, não? Em frente à placa? O portal, o sinal, bem-vindo a Campos do Jordão, bem-vindo a Petrópolis, bem-vindo a Teresópolis. Tem muito mais. Os sinais foram feitos só para a gente entender que ele é o Filho de Deus. Mas ele quer que a gente enxergue o reino. Deixa eu abrir a porta. Jesus, eu cheguei até você aqui, Jesus, porque você fez um milagre na minha vida. Mas dá licença, Jesus. Agora que eu tô olhando aqui, o que é isso aqui atrás de você? Ah, esse aqui é o meu reino. Eu não quero mais essa minha vida. Eu quero agora... Eu posso entrar? Eu tô enxergando outra coisa. Antes eu só via um curandeiro. Agora eu tô vendo um rei. Valeu, pessoal.